Olá, eu sou Yuri Hanat, você está no canal da Tag Experiências Literárias. Vamos então falar sobre o nosso livro do mês de maio, A Terceira Vida de Grange Copeland, da Alice Walker, no nosso quadro Resenhas e Reverberações. Vem com a gente. Meus amigos, que livrinho indigesto é esse livro da Alice Walker, né? Como não ler A Terceira Vida de Grange Copeland sem um profundo nó no estômago ao longo das suas 300 e tantas páginas. Eu acho que é um livro que é transformador assim, para a vida de qualquer pessoa, essa leitura. E é um livro que, muito embora a gente tenda na literatura a tratar do objeto livro, né, e do objeto literário, ou seja, desassociá-lo de aspectos extraliterários, né? Isso é uma das abordagens possíveis da crítica. Esse livro aqui ele é indissociável do momento e da vida de quem escreveu, né? Alice Walker, então, vocês sabem que na revistinha conta que ela sofreu a violência de perto na cidade dela, na Geórgia, né, em Hintonton, porque ela presenciou surras e assassinatos, inclusive casos de feminicídio por parte dos cônjuges, né? Então a história da Mem aqui no livro foi escrita a partir de uma história real, isso ela conta no pós-fácil que está aqui no livro. Mas é muito interessante a gente ver o momento em que esse livro foi escrito, né? Esse livro ele acho que foi lançado em 70, se não me engano. Ele é um livro que foi escrito e confeccionado e pensado e publicado numa época de crescentes tensões raciais e de um final de uma quer dizer, o final não, acho que mais ou menos os anos quentes ali do negócio da segregação racial no sul dos Estados Unidos, né? E de novo voltamos à Geórgia, né, onde Alice Walker viveu e escreveu, né, fez aqui de pano de fundo para esse livro. Mas então você imagina o que é nesse livro sendo lançado como uma bomba nessa época, para a própria comunidade negra, né? Pela maneira com que ela retrata o homem negro. Quer dizer, o retrato desse homem negro na Alice Walker, ele é nada lisonjeiro e assim, ajuda em nada as pessoas que já têm uma propensão a encarar o negro, né? uma leitura racista, já tende a encarar o negro como uma figura violenta e etc. Mas Alice Walker ela quis fazer isso num momento em que estava se criando uma certa consciência do que é ser negro nos Estados Unidos, então acaba sendo uma crítica muito pertinente para a época, né? Porque mais do que discutir a questão racial e a questão da segregação e a questão do racismo, que tudo isso aqui tem no livro, mais importante é discutir o papel e a responsabilidade do homem negro e o papel da mulher negra nessa história toda, né? Então, como a gente vê aqui o sofrimento das mulheres negras nesse livro, não pela mão do branco, né? Não pela mão do racista, do segregacionista, que seria o caminho fácil de fazer, mas a violência sofrida por outro negro, interno, dentro de casa, né? A violência doméstica, e como é dolorosa essa percepção que a gente vê no começo do livro do Brownfield, que é o filho do Grange Copeland, crescendo e se tornando, depois de uma vida de negligência e abuso, se tornando ele mesmo um abusador, né? E um pai ausente e um marido violento para a mulher dele. É particularmente dolorido ver o arco narrativo da Mem, né? da mulher do Brownfield, que era uma mulher negra com altíssimo potencial intelectual a ser desenvolvido e que é completamente obliterado pelo Brownfield, que se ressente desse sucesso, dessa perspicácia dela, né? Ele tem uma hora no livro que ele briga com ela porque ela fala tudo certo e ele acha isso um snobismo, né? O que é um caminho que a gente vê muitas vezes, é um caminho que se repete, né? Ainda assim, a gente vê algumas pessoas tentando falar melhor, se colocar melhor no mundo, se apresentar de uma maneira melhor,
E as pessoas geralmente rechaçam isso, é snobismo, isso é elitismo e etc. Então tenta se colocar tudo no mínimo denominador comum, né, um nível mais baixo. Né? Isso a gente percebe que ao longo dessa... eu não vou lembrar agora quais são as partes, porque acho que tem 11 partes do livro, mas é nessa parte em que o Brownfield estabelece a vida dele com a Mamie, como ela, ao longo das páginas, vai perdendo a oralidade formal, né, a língua culta padrão, e vai descendo a um registro baixo, que é o mesmo registro do Brownfield. E isso a Alice Walker ela faz por meio dos diálogos ali e tal. É um recurso bonito e cruel pra caramba na história, assim, na minha opinião. A gente vê essa coisa da violência que a mulher sofre em casa, como eu falei, que era um chamado à responsabilidade para o homem negro que estava se surgindo e estava se colocando intelectualmente numa sociedade em constante revolução cultural, enfim, para que houvesse uma diferenciação, né, entre culpa e responsabilidade. Quer dizer, o Brownfield sofreu negligência pelas mãos do pai dele, pelo Grant Copeland, e ele não tem culpa disso, mas ele teria que ter a responsabilidade de não passar esse ciclo de violência adiante, né, de não perpetuar isso na família que ele construiu para si. Ele tinha a oportunidade de fazer isso e, por conta de uma incapacidade dele, acabou sendo ele mesmo um abusador com o final dos mais trágicos, né? E eu acho que tem uma parte do livro que é muito triste, assim, em que ele fala assim: eu sou homem e o homem tem que ser dono de alguma coisa, e daí por isso ele maltrata a mulher, né? Isso é uma coisa muito triste, assim, de você pensar, porque é uma estrutura do machismo, né? Essa coisa do machismo estrutural, e é uma sentença, né? Uma sentença definitiva e trágica para uma mulher que convive com uma pessoa desses. Então é muito triste. E no meio disso a gente tem o arco narrativo do Grant Copeland, que tem a sua possível redenção no final do livro, mas que não o irresponsabiliza, né, das ausências passadas e das negligências passadas dele. Um dos momentos mais tensos e bonitos do livro é quando o Brownfield aparece para tomar a netinha Ruth, né, do Grant, que é a filha dele, né, que vai morar com o avô depois que o Brownfield assassina a mulher. E existe um diálogo em um nível intelectual muito alto sobre responsabilização, né? Ele fala assim: olha, você nunca vai conseguir andar para frente, você nunca vai conseguir ser uma pessoa melhor e tal, enquanto você estiver culpando os brancos e não culpar você mesmo. Você precisa fazer essa reflexão, porque é essa reflexão que vai te libertar desse ciclo de ódio que você está metido agora. Assim. É um dos momentos mais sublimes para mim desse romance, é de chorar mesmo, assim, porque ele tá, ao mesmo tempo que ele está falando isso pro Brownfield, ele está falando para ele mesmo também, né? Porque o Grant também foi um cara violento, também foi um cara ausente, também abandonou a mulher dele também teve um fim trágico. E ele tenta consertar isso de uma maneira meio torta, mas assim, da maneira dele, né? E você vê que o desenvolvimento intelectual do Grant é um desenvolvimento que ele é muito telúrico, né? Ele é muito baseado nas vivências dele. Ele tem as suas próprias opiniões e convicções fortíssimas que, em certa maneira, a Alice Walker dá a entender que destoa, né, do resto da comunidade. Então a versão que ele tem à igreja e ao pensamento comum das pessoas da cidade do interior, vê que vem das andanças dele pela cidade, do crime que ele cometeu, né? Ele comete um assassinato por uma razão boba e aquilo, ele acha que não, mas aquilo transforma a vida dele e é mais uma vez mais um feminicídio, né? Então Alice, de uma maneira geral, coloca esse papel da mulher nessa época como um destino muito trágico, né? Quer dizer, a mulher ela não tinha perspectiva nenhuma, quando muito a morte dela serve para que o homem aprenda alguma coisa, né? Olha que coisa mais
porra, triste isso, né? Isso é muito, muito triste. E a gente tem tudo isso numa linguagem extremamente objetiva, né? Que é a linguagem da Alice Walker. Ela não tipo, algumas frases ela deixa uma certa poesia por baixo, mas você vê que o registro dela é muito objetivo, porque ela não quer tirar o peso da realidade da história dela, né? Ela não quer trazer o romance no nível das ideias, no nível da poesia, não, ela quer fazer a coisa aqui no chão, porque é aqui no chão que esse drama todo está acontecendo. Então, é um livro que, assim, para mim me pegou muito, assim, é um livro que me fez pensar em muitas coisas. Acho que eu, assim, acho que falar assim da minha percepção, da minha leitura, né, eu como homem, é uma leitura que invariavelmente te chama a algumas responsabilidades, a repensar alguns comportamentos e coisas do tipo. E isso tudo é mais um poder da literatura, né? A literatura, ela tem uma capacidade, não quero dizer pedagógica, porque se fala pedagógico parece que o livro está aqui para te ensinar alguma coisa. Na verdade não é bem isso. Mas ele tem a capacidade, de, por meio da narrativa, de trazer sentimentos e trazer reflexões para você, e com isso você faz o que você quiser com isso, mas não necessariamente aprender alguma coisa. Então tá aqui, o primeiro romance, né, da Alice Walker, né, que é muito conhecida pela Cor Púrpura, enfim. Aliás, a Jahid Arraes, na entrevista dela, fala uma coisa que a Cor Púrpura, para muita gente, é o primeiro livro escrito por um autor negro que as pessoas leem, né? É o primeiro contato que muitas pessoas têm com a literatura feminina negra do mundo. E é um livro, acima de tudo, é um livro corajoso. É um livro que ele não envereda por um caminho fácil, ele não discute aquilo que é pertinente discutir na época, porque se a gente fosse pensar no que seria coerente ou politicamente pertinente de se discutir na época, seria a questão da segregação e do racismo de um espectro mais amplo, mas Alice Walker quer discutir as coisas nos termos dela, e é isso que faz um grande pensador, né? O pensador, a pessoa que se propõe a discutir o próprio tempo e a própria realidade, vai discutir sempre nos termos dela. E se ela não tiver o talento nem a coragem para isso, ela vai apenas repercutir ideias que já estão aí, né? E ser um megafone delas. Mas a Alice quer fazer as coisas de acordo com aquilo que ela acha que é certo. Então isso é o grande mérito da escritora também. Tá? Acho que ficamos por aqui, falamos bastante aí sobre esse livro. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei desse livro. Eu acho que a TAG está mandando muito bem na curadoria aí desse ano, pelo que eu estou vendo. Estou gostando de todos os livros que eu estou lendo, e espero que vocês também. Tá bom? Ficamos por aqui. Voltamos aí em novas resenhas mais para frente, tá bom? Um abraço, galera, e tchau.